Tá. Eu vou falar pra vocês o que eu sinto e o que eu penso quando colocam no meu caminho, que eu vejo que não é natural, um preto parado, me olhando, se mostrando, ó, tô aqui, eu não sou idiota, eu percebo. Eu tenho 50 anos de idade, é meio século com os pés nessa terra podre. Já deu para entender como funcionam as coisas. Eu vou dizer o que eu sinto, o que eu penso, quando eu vejo que colocaram no meu caminho um preto ali, balançando a bandeira assim, ó, olha eu aqui, ó, retardado. Tá? O que eu penso, o que eu lembro é o seguinte. Eu lembro de eu assinando cartas e cartas de demissão, mesmo eu fazendo o meu melhor. Eu não sou rico, eu sou pobre. Aqueles empregos eram oportunidades que eu tive que não voltam mais. Todos eles foram tirados de mim. Eu lembro disso quando eu mandado no meu caminho. É isso que eu sinto, é isso que eu vejo. Eu assinando todas as cartas de demissão, perdendo mais uma oportunidade na vida de ter uma família, de ter minha casa, de montar minha banda na minha garagem, de comprar meu equipamento. Eu lembro da minha falência financeira completa. Em 30 anos de perseguição e 5 anos de tortura e tentativa de lavagem cerebral com áudio. Imagina você passar por isso. Sabe o que eu lembro também? Quando colocam um idiota desse no meu caminho? Quando eu vejo que tem um preto ali parado, esperando eu passar, ou vindo na minha direção, olhando para minha cara, eu sinto, eu vejo. Eu lembro do meu desespero, sem poder pensar, em casa trancado, com aqueles áudios do celular, eu assistindo um filme, eu tentando pedir ajuda, eles me mandando meus e-mails para tudo que é lugar, menos para onde eu queria. Sabe, desespero, querendo ter paz. Coisa que eu sempre tive. Pô, eu estava escrevendo um livro de terror medieval que passa uma mensagem, ó, positiva no final, de esperança, de cautela com o livre-arbítrio. Eu penso muito bem, eu sou um pensador, apesar de não parecer, com essa farsa que criaram em volta de mim. Eu compus músicas sem essa porcaria. Entendeu? E 5 anos de tortura, sabe? É um bando de desgraçado que se aproveitou da confiança que o governo depositou neles. É isso que eu lembro também, das coisas horríveis que falaram pra mim. Eu chorando, implorando. Isso também é uma coisa que eu lembro. Quando colocam dessa no meu caminho, eu lembro de implorar, sendo ignorado, ouvindo a quadrilha rindo, me chamando de trouxa. Eu lembro de ficar dias e dias sem dormir um sono tranquilo, semanas, meses, sem poder dormir, sem poder descansar. Sendo cobaia dessa gente que, ao meu ver, é igual ou pior do que nazista. Eu lembro, quando colocam o meu caminho, se mostrando para mim, eu lembro de ter aberto mão do bem mais precioso que Deus deu pra gente, que é a vida. Em desespero. Quando foi? Minha família me conhece. Sempre tive gana por viver, por realizar os meus sonhos, por fazer as coisas que eu gosto. Eu abri mão. Eu abri mão da vida. Eu cravei uma... Eu falei um monte de vezes. Não adianta, bosta nenhuma. Sabe?
Parece que eu estou falando com uma muralha. Sabe, eu abri mão da vida. Eu decidi morrer para não ter que sofrer mais o que eu estava sofrendo. E eles falando que eu estava contente. É esse o tipo de psicopata que entrou na minha vida e ficou por 30 anos. Eu lembro disso. Eu abrindo mão da minha própria vida para ter paz. 7 facadas no peito. Cortar aqui dos dois lados, ó, sem afetar a traqueia, porque eu não queria morrer engasgado, sofrendo. Eu queria morrer sangrando devagar, em paz. É disso que eu também lembro. Quando colocam um preto desse no meu caminho, tentando se fazer presente, se mostrando, pulando na minha frente, eu lembro de eu estar procurando um lugar na rua para dormir, em Brasília, em Blumenau, analisando os cantinhos, se chovesse ia cair água. Eu com o estômago vazio procurando um cantinho para deitar e dormir na rua. Isso é mais uma coisa que eu lembro. Quando colocam no meu caminho, eu lembro também a mesa de concreto que eu ficava sentado lá em Itajaí, olhando para o horizonte, para o rio Itajaí, para o oceano, vendo as mulheres bonitas passar. Eu lembro e não vou esquecer. Um rapaz pegou o telefone e começou a conversar com uma mulher. Eu tenho um ouvido muito bom, sempre tive. Sempre tive. Ele falou, ele está aqui, está olhando para todo mundo. E a mulher, deixa ele olhar, com um tom de, vou foder ele. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro também de estar na rua, morrendo de fome. Um cara que trabalhava como assistente administrativo, ajudando a administrar toda a parte de escritório, rateio de conta para pagar, planilha, gráfico, tudo. Despesa e o escambau, clientes inacessíveis, clientes que a gente tinha que resgatar, sabe, clientes que a gente não queria mais por perto, organizando tudo e fazendo gráfico do SAP, que eu aprendi em 2 meses. Eu lembro de estar na rua, passando fome, é isso que eu lembro, tá pedindo dinheiro, moeda, para as mulheres na rua, para comprar alguma coisinha para comer, porque meu estômago doía de fome. E se eu pedisse para homem, eles com os contatos, com o GPS, com esse teatro, né, Rede Globo, que eles formaram, Suzano, a representante da Rede Globo e Suzano, eles sabem bem o que aconteceu ali. E no próximo vídeo eu não quero nem saber, eu vou relatar também. Tá? Tô com o saco cheio de ter esperança na mídia, de escutar e falar, opa, peraí, o que tá acontecendo? Já fizeram um monte de bosta mesmo. Eu tô vendo que eu não vou ter justiça mesmo, eu vou chutar o balde, velho. Eu vou falar o que aconteceu ali, tá bom? Que eu quero que se foda. Pelo menos eu vou pro meu Valhalla com um sorriso na cara. E vocês lá eu não encontro, porque lá vocês não pisam. Tá? E eu pedindo dinheiro pra mulher, que se eu pedisse pra homem, ainda usavam contra mim, ainda por cima. Até esse cuidado eu tinha que ter. Mas uma coisa que eu me lembro, no departamento de TI da Qualicorp, o departamento de TI adulterando o meu trabalho, porque esses desgraçados pediram, meteram lá, ó, o brasão, entendeu? Fode ele aí, ó, é um pilantra, é isso, é aquilo. Só no meu computador, um cliente ali, um dos clientes, o CPF de um dos clientes, era para não reativar o plano médico dele. Só no meu computador. Eu estranhei porque deu um bug na tela.
Eu chamei uma moça e falei, vê para mim, tá o CPF aí, é para reativar, tá tudo certinho. Eu peguei uma caneta espiã que eu tinha, coloquei para gravar, coloquei do lado do computador, mirei mais ou menos na gente e chamei, eu falei, vem ver aqui como é que tá no meu. Para mim tá para não reativar, que ele é alto custo. Depois eu vou falar, tá, Qualicorp? O que vocês fazem aí com clientes de alto custo? Quer me matar também? Entra na fila. Ela chegou e eu gravei tudo. Ela usou o Mozilla, o browser Mozilla e o Internet Explorer, os dois. O mesmo cliente que no computador dela estava tudo correto, era para reativar, no meu computador, nos dois browsers, aparecia que não era para reativar, porque ele era um paciente, um cliente de alto custo. Eu gravei tudo. A indignação da moça. Ela punha a mão na cabeça assim, nossa, mas que coisa estranha. Como é que pode uma coisa dessa? Eu falei, como é que pode? É só no meu computador, né? É algum erro do TI lá em cima, né? Ela só pode ser. Gravei tudo. Fui passar por um CD em casa, destruíram o vídeo. É disso que eu lembro, quando eu vejo um preto no meu caminho, tentando se fazer presente, como se o problema fosse eu. Por que será que eu peguei bronca? Por que será que eu... É muito raro eu querer trocar ideia, falar um bom dia, uma boa tarde. Ultimamente nem isso eu quero mais. Eu só me fodi a vida inteira, sem ter feito porra nenhuma. Acho que é fácil de entender, né? Essas coisas que eu lembro. A Qualicorp, lá na Qualicorp tem o seguinte, se você é cliente dos planos de saúde da Qualicorp e você é uma pessoa de idade ou tem alguma doença e você usa muito o plano, né, faz ultrassom, ecocardiograma, densitometria e o escambau, você está usando muito o plano, assim que você atrasar uma mensalidade, você não consegue mais reativar o plano. Eles instruem lá os funcionários, é cliente, tem até um nome, é cliente de alto custo, não reativa. Não reativa. Eu fui instruído a fazer isso e eu coloquei no cadastro do cliente, não reativar, cliente de alto custo. Eu achando que quem ia ler isso daí ia saber, coloquei, o paciente usa demais o plano. O atendente de telemarketing atendeu essa pessoa e leu tudo para ela. Falou, aqui está falando que é para não reativar o seu plano, porque você é cliente de alto custo. Você usa o plano demais. A mulher, muito esperta, colocou para gravar a ligação, pediu para ele repetir, que ela não tinha entendido, ele repetiu, ela processou a Qualicorp, acho que em R$200 mil. Ela conseguiu. Eu fui mandado embora. Não é isso, Qualicorp? Prova o contrário. Pega os registros. Eu quero que se foda, mano. Quando vocês colocam um preto no meu caminho, obviamente não natural, eu não sou idiota, eu lembro disso, eu sinto isso também. Eu acordar de manhã com barulho dentro de casa, lá em Suzano, e encontrar minha calça jogada no meio da sala, inexplicavelmente, tudo trancado. Eu fui lá na calça, peguei onde eu guardava um HD, um hard disk externo, com todas as provas que eu estava juntando já há uns 8 anos. Um monte de prova que eu tinha guardado. E um grampo do lado, feito com a carga de uma caneta Bic. Derreteram com o isqueiro, fizeram um grampo, enroscaram em alguma coisa, alguma vara, e tentaram pescar essa calça de noite. Escapou o grampo, caiu a calça e o grampo no meio da sala. É disso que eu lembro. E eu, muito idiota, pluguei esse HD uma vez numa lan house, arregaçaram tudo. Tudo não, sobrou muita coisa. Eu pedi para minha mãe guardar, antes de eu ser internado, que não era seguro deixar lá na clínica,
Minha mãe guardou, mas infelizmente ela não levou muito a sério aquilo ali e aí acabou ou se desfazendo ou não sabe onde pôs. Infelizmente. Uma coisa que eu lembro, que passa na minha cabeça também, quando eu vejo vocês colocar um preto no meu caminho para me testar. Ainda. O que eu entendo é que se eu te acuso, quem tem que provar sou eu. Vocês me acusaram de um monte de coisa terrível. E sou eu que tenho que provar? Como é que a sociedade pode permitir uma coisa dessa? Tá mais do que na hora de arrancar a máscara desse povo. Pelo amor de Deus. Eu tava em paz com minha namorada na minha casa lá, velho. Fumando meu na época que eu fumava, sabe? Fazendo amor com a mulher que eu amava, sem ninguém me encher o saco. Pois foram lá me cutucar, me irritar, me tirar da minha paz. Aí inventaram o que quiseram depois e eu tenho que pagar. Os caras me acusam de um monte de coisa e sou eu que tenho que provar. Que porra de investigador que é esse? Arregaça o cara para depois tentar provar alguma coisa. O que está acontecendo? Quando colocam um preto no meu caminho, que nem fizeram hoje, hoje é dia 18 de setembro, são 5h21 da tarde. Cheguei faz 1 hora mais ou menos da rua. Puto da vida, porque hoje gastaram tempo e dinheiro, hein? Caralho, hein? Eu lembro de estar voltando para casa cansado, com dor no pé, depois de ser humilhado no serviço o dia inteiro, sendo maltratado sem eu fazer nada, de cabeça baixa, só aceitando tudo, que nem um escravo. Dentro do ônibus, geralmente também tinha alguma coisinha. Até as pessoas que pegavam ônibus comigo, os caras entravam em contato. Minha vida era um inferno, velho. Hoje tá difícil? Tá. Mas não é nem 10% do que era. E eu chegar em casa, descer do ônibus, aquela ladeirona que tinha lá na Vila Ema, onde eu morava com a Tatiane, e eu passar na frente daquele boteco, cheio de vagabundo, e escutar um bosta, olhar pra minha cara e falar, a mulher desse cara aí de 4, ela é gostosinha, viu? Eu lembro disso, irmão. Quando eu coloco o caminho, é isso que eu lembro também. Mais uma coisa que eu me lembro, eu e a Selma, a gente terminou, depois voltou. Eu era um idiota, carente, né, meu? Sozinho pra caralho, passando fome. Eu fui fraco, a verdade é essa. Eu fui fraco. A gente terminou e eu conheci uma moça chamada Verena. Eu chamava ela de doce de leite. Ela não era branquinha, era morena, parecia um doce de leite mesmo. Fofinha, toda gostosa. E ela combinou de ir para minha casa, passar um fim de semana comigo. Ela viajou cerca de 500 quilômetros para ir lá me ver. E a gente passou um fim de semana, tá? Aquele desgraçado que morava lá embaixo, que eles usaram para armar para mim junto com essa pilantra da Selma, ele não estava lá. Graças a Deus ele tinha ido viajar. Em contrapartida, olha o que eles fizeram. Eles viram que a gente no fim de semana já tinha ido para a cama 4 vezes. Estavam se acabando, eu e ela. Sempre fui muito carinhoso e ela também é, então não prestou, né? Inclusive ela falou para mim que ela chegou no clímax dela de 2 maneiras que homem nenhum fez isso com ela antes. E no domingo eu fui comprar café com leite e pão pra gente tomar café. Eu deixei ela em casa, peguei a bicicleta e fui lá no Extra.
ela me ligou desesperada, falando que um homem arrebentou o vitrô do banheiro com uma máscara, que ela estava desesperada, com medo de alguém fazer alguma coisa para ela. Eu nem comprei nada, voltei pedalando para casa, cheguei lá, não tinha ninguém, ela me mostrou a barra do chuveiro quebrada, ou a alavanca. O cara forçou tanto para abrir, que estava rachada já. Ele não quebrou a alavanca nova, mas ele terminou de quebrar, dobrou e quebrou. Até uma foto eu postei naquele perfil antigo. Pois eles viram que eu estava com uma moça em casa, que a gente estava muito bem, obrigado. Eles mandaram um cara, provavelmente o Marcinho, que fazia tudo que os caras pediam, né? Pediu para tirar foto com a minha guitarra, com o meu violão, só para falar nas redes sociais. Não, eu conheço ele, aqui, ó, a guitarra dele comigo. Sempre a mesma coisa. Traição, pilantragem, safadeza, manipulação. E eu só assistindo. Diz que o cara enrolou um pano na cabeça, foi lá para assustar ela, para ela ir embora. Tentaram colocar medo nela para ela vazar de lá. Eu contei para ela o que estava acontecendo, tudo. Ela falou, agora eu acredito em você. Falei, para você ver. Ficamos juntos, acalmei ela, eu também me acalmei, que eu fiquei bem nervoso. Transamos pela última vez, eu levei ela para rodoviária, para ela ir embora. Eu levei até em São Paulo. Fui até São Paulo com ela, porque ela não conhecia nada. E é isso também que eu lembro, tá? Eu tava de boa com uma moça, conhecendo uma moça, o cara pôr uma bosta de um pano preto e ir lá assustar, quebrar o vitrô da minha casa para assustar a moça para ela ir embora. É mais uma coisa que eu lembro quando vocês fazem o que vocês fizeram hoje. Tudo isso passa na minha cabeça. Meu coração aperta no peito. A vontade de fazer uma merda é enorme. Mas eu não vou nem ficar doente e nem cometer um erro desse. Eu não tô com 20, eu tô com 50. E além de tudo isso que passa na minha cabeça, quando eu coloco plantado no meu caminho, me olhando com cara de bosta, além de tudo isso que passa na minha cabeça, eu ainda tenho que conceber que eu não posso nem olhar pro lado. Porque se passar uma mulher bonita, que eu tô há 15 anos sem tocar numa mulher, eu tenho que conceber que se eu olhar pro lado e tiver, eu tenho um inimigo retardado, doente mental, safado, talarico, filho da puta, sem vergonha na cara, mentiroso, manipulador, terrorista e psicopata. Eu tenho que lembrar de tudo isso e simplesmente baixar a cabeça e engolir. Mais uma vez eu falo, amanhã vão fazer a mesma coisa com o filho de vocês. Tá? Eu perdi 30 anos. Pode ser que seu filho perca a vida num hospício. Isso não é tudo, tá? Pra quem não sabe, das 2 vezes que eu fiquei em Blumenau, quando eu fui pra Itajaí e pra Florianópolis, 3 cidades de Santa Catarina, eles colocavam a mesma coisa, né? E quando eu chegava em casa, nas kitnets que eu morava, eles pediam que nem eles pedem, do mesmo jeito que eles estão pedindo para as pessoas. Tá? Que eu não sou um idiota, eu percebo. Eu conheço uma vida natural normal e eu conheço a vida depois que essa quadrilha entrou nela, né? Eles faziam do mesmo jeito. E quando eu chegava em casa, eles pediam para as pessoas ajudar. Ou colocar, se aproximar da janela com o celular, ou colocar alguma coisa no forro, como já fizeram em Suzano. Em Suzano colocaram uma merda do dispositivo de rádio, não sei se era um alto-falante, que bosta que era, no forro do meu quarto, tá? E câmera e o escambau, brincavam com a minha vida, brincavam, que nem um cachorrinho assim, ó, sabe? Aí colocavam essas merdas no meu caminho, interagir com alguma mulher, ver alguma foto de mulher bonita, e o filho da puta ainda falava, ó o fulano de tal lugar, ó não sei o que, ó não sei o que, olha. Isso aí, durante uma semana, 2, já faz mal pra qualquer um. Já faz mal. Não que vai deixar o cara louco,
mas em 2 semanas já começa a fazer mal. Eu fiquei 5 anos. 5 anos. Com esse grupo em cima de mim, fazendo exatamente isso. Eu não comecei a dar soco na parede e a implorar, chorando, que nem uma criança, à toa. Quem me conhece sabe que derramar uma lágrima é a coisa mais difícil do mundo. Não é que eu sou foda, não. É que chorar não adianta nada. Eu fui criado assim. E eu chorei que nem criança. 5 anos com esse grupo desgraçado destruindo o meu cérebro. Tá lá. No documentário Terrorismo Carlos Maximiliano Júnior. Tá tudo lá. Até símbolo do justiceiro com o cérebro ensanguentado eu fiz assim no meio. Para as pessoas entenderem que estava fazendo mal. 5 anos. 5 anos. Mais uma informação, tá? Quando o gestor de TI da Manpower me tratou como se eu fosse nazista, me espirrou pro setor de expedição para fechar malote, não me deixou nem colocar a mão no computador e me demitiu. Eu tinha amizade com o porteiro que tinha lá. Eu nunca tive problema com gente de cor. Eu descia para fumar um cigarro, às vezes ele estava lá, ele chegava, sentava, começava a conversar de boa. Política, religião, tudo que era assunto que estava em debate nos jornais, a gente conversava. Eu estava com a Tati nessa época, já para perder ela. Eu já tinha perdido 2 empregos já. Esse foi o último, na Manpower. E de uns dias, eu trabalhei 1 semana e meia na Manpower. 1 semana mais ou menos, esse porteiro, que era preto, ele mudou completamente. Me tratava esquisito, ia apertar minha mão, dava a pontinha dos dedos assim, todo mole. Eu comecei a me afastar, né? Beleza, perdi meu emprego, fui demitido. Me chamaram para assinar a minha rescisão. Eu sabia que eu ia voltar para casa, eu ia perder a minha casa, a minha mulher, a Tati, que ela não aguentava mais. Eu sabia que eu ia perder tudo e eu não tinha para onde voltar. A casa da minha mãe estava alugada já onde eu morava com ela. Eu ia ou pra rua ou pra uma pensão, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu. E eu falei pra Tati ainda, Tati, agora eles vão me destruir. Não vão não, amor, não sei o quê. Pois quase que eu morri ali. Voltando ao assunto. Eu fui despedido, peguei e desci. Aí eu peguei e falei pra todos os porteiros. Falou, gente, até um dia, se Deus quiser. Esse preto virou pra mim. Ah, já vai embora. Ah, que pena, desse jeito. Eu fui até ele, apertei a mão dele. De boa, quase eu quebrei a mão dele. Apertei, olhei na cara dele. Eu acabei de perder meu emprego e você ainda me ironiza? O que eu fiz pra você? Eu ofendi mais um pouquinho ainda e vim embora. Beleza. Aí a gente tinha que entregar a casa, né? A Tati separou de mim. Ela não aguentou. 3 empregos seguidos, eu falando que estavam até entrando na minha casa. Esses desgraçados aí. Olha o que eu paguei. Sem fazer nada. Olha, isso não é nada. Isso é 1% da minha história. Eu peguei e liguei pra Tati. Ela tava na casa que a gente tinha alugado junto. Ela tava raspando e pintando a casa. Ela chorando falou pra mim. Falou, nossa, Moze. Ela me chamava de Moze. E eu chamava ela de Moze também. Nossa, Moze, eu tô pintando a casa sozinha. Eu tô pintando a casa sozinha aqui. Mó trabalhão, não sei o quê. Era o quê? Era umas 5 horas da tarde. Eu tava lá no Ibirapuera. Ibirapuera, Zona Sul. Eu peguei a bicicleta, eu pedalei até a Vila Ema, Zona Leste, de bicicleta. Peguei, tirei a roupa, fiquei só de cueca, ajoelhei no chão, comecei a raspar as crostas, as coisas grudadas, pintar a parede, pintamos no mesmo dia. Nessa que a gente está pintando a casa, eu tinha xingado
né, que adorou eu perder meu emprego sem eu fazer nada pro cara. E eu tenho que gostar, ainda ficar feliz. Depois passou na rua um monte de homem, de rapaz, e eu escutei falar assim: aí, galego. Aí o outro falou: não, 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 mano, deixa aí, ó, esse cara tá fudido. Pra me chamar de galego, o cara não era branco. Foram falar pra ele que eu xinguei lá o preto, mas não falaram o que o cara fez pra mim. Depois desse dia, a dimensão disso se tornou absurda. Como se eu tivesse cometido o maior crime do mundo de xingar, porque tirou sarro de eu perder meu emprego, minha casa e minha mulher pra eles, por causa deles. Mais uma vez eu falo, amanhã é o seu filho, é o seu neto, é a sua filha que vai estar na mão dessa quadrilha. É um bando de psicopata, é um mais maldito do que o outro. Agora imagina você, pega a coisa que você mais ama na sua vida, a coisa que mais te faz bem, não importa o que seja. Aí você tem um inimigo que ele tem poder na mão, ele tem dinheiro, ele tem autoridade, as pessoas obedecem ele para pegar você no seu momento, que você se aproxima da coisa que você mais ama, seja você homem, mulher, adulto, adolescente, o que for. Imagina, a coisa que você mais ama. Aí o desgraçado, ele tem poder para isso. Ele enfia na sua cara uma bosta que não tem nada a ver com a tua vida. Nada a ver, nada a ver. Arranca de você aquele seu momento. Caga em cima de você, na sua cara, e caga em cima de você. No momento seu, que você vai lá procurar a coisa que você mais ama no mundo. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem contato, ele pode fazer isso. Ele pega o seu momento, que você se aproxima do que você mais ama, e ele joga um balde de bosta em cima da sua cara. É isso que fizeram comigo. Durante 5 anos, eu de mãos amarradas, dando soco na cabeça e implorando para parar. Parou para imaginar isso acontecendo na sua vida? Pois é. Por aí você vê o caráter do desgraçado, né? Quando eu saí daquela clínica maldita, a primeira coisa que eu quis fazer foi assistir a série dos Vikings Valhalla, né? Foi a primeira coisa que eu quis fazer. Assisti, coloquei na minha lista, curti tudo, beleza. O maldito, além de fazer o que fez, colocar um filme aí que eu nem cheguei perto de ver, colocou lá na minha lista, um filme que eu nem pensei em olhar. Ele ainda por cima tirou, descurtiu, né? O Vikings Valhalla, para dizer que eu coloquei na minha lista, mas que eu nem assisti, né? Que eu nem cheguei perto de ver. Tá ali, ó. Tá vendo? Ó? Não tá curtido, mas tá na minha lista, ó. Tá vendo? Olha lá, não tá curtido, ó. Qual que é o intuito de um cara desse, mano? O que o cara desse tem na cabeça? Cadê a honra, a moral? É assim que mostra que é direito, que é honesto, que é honrado? Colocando um filme que eu nem sabia que existia. Colocou lá na minha lista, lá. E o Vikings Valhalla, ele tirou a curtida para dizer que eu, né, não assisti e tudo. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquela clínica, porque lá não podia ver televisão, né? O senhor ele chegava, se tivesse alguém vendo televisão, ele chegava desse jeito assim, ó, desliga isso aí, e entrava lá assim, era desse jeito.
Sabe quem podia ver televisão? Quem cozinhava para ele, que ele não paga cozinheiro, ele não paga monitor, é paciente que faz o serviço de cozinhar, de tomar conta do pessoal, em troca de favores, né? Poder sair para comer um lanche, poder ver televisão até mais tarde, né? Aí pode, senão não, tá? Desculpa aí, seu Paulo Zene, mas a verdade é a verdade, né? Eu não me esqueço da cadeira que quebrou, velho. Eu sentei numa cadeira vagabunda que você deve ter pagado uns R$ 30 na cadeira. Você devia zelar pela segurança das pessoas lá dentro. Não comprar cadeira de 30 conto. A cadeira quebrou, ele pegou, mandou um monitor me trazer a cadeira e falar para mim assim: o senhor Paulo Zene falou que aonde você for agora, aqui dentro da clínica, você tem que levar essa cadeira junto com você. Que essa cadeira agora é sua, quebrada. Você quebrou, agora a cadeira é sua. E mais uma coisa, ele vai tirar o dinheiro da pizza que sua mãe coloca para você comer uma vez por mês. Ele vai pegar esse dinheiro para comprar uma cadeira nova. É mentira, seu Paulo Zene? E é isso aí, caráteres e caráteres. Meu Deus. Dia 18/9/2025, você e o seu grupo gastou dinheiro, usou os seus contatos, dispensou tempo e sua tecnologia, autoridade e conhecimento. Cagou na minha cara o dia todo, por todo o meu caminho. E o seu intuito era me ver tendo lapsos de memória, lembrando das coisas que você já me fez. Sequelas psicológicas oriundas de sua tortura, terrorismo e 5 anos de tentativa de lavagem cerebral. Seu intuito era pegar minhas reações das sequelas que você me deu e usar as imagens para dizer que nunca fez nada e que aquelas reações eram o meu natural. Psicopata maldito. Pois eu agora pego o que me jogou e jogo de volta para você. A diferença é que as minhas palavras carregam a verdade. Um dia a sociedade vai enxergar quem é você. Você é um risco à sociedade. E mais uma vez eu digo, você deu muito azar, meu irmão, porque você escolheu o cara errado. Você achou que eu estava destruído, que o meu cérebro estava destruído, que eu não me lembrava de nada. Mas eu me lembro de tudo. E eu tenho um Deus que me protege. Porque eu mereço isso. Eu faço por onde receber essa bênção. E eu vou lutar contra você até o último dia da minha vida. Sua máscara vai ser arrancada. E todo mundo vai saber quem é você. Pode ter certeza disso. Eu ia encerrar o vídeo por aqui,
mas eu não quero perder a oportunidade de fazer mais uma boa ação, além dessa que eu estou fazendo, que é de alertar a sociedade, né, quanto ao risco que os nossos filhos, os nossos netos estão correndo, né, pela proliferação de gente completamente doente e desequilibrada, né, com conhecimento tecnológico, poder na mão e autoridade, né, que está adentrando aí cargos públicos e escolhendo a vítima, né, fazendo as coisas na surdina, escondido, arregaçando a vida de quem entrar no caminho deles, de qualquer pessoa que causar algum problema, algum atrito, que bater de frente, que não gostar de alguma coisa. Eles pegam, se tiver oportunidade, velho, manda pro hospício babando e ninguém acredita no cara, entendeu? É isso que vai acontecer muito daqui para frente, se alguma coisa não for feita, né? E essa segunda puta que pariu. Essa segunda boa ação que eu quero fazer é aproveitando, né, que muitos adolescentes, né, rapazes, moças, passam por mim me olhando com uma cara assim, sabe, como se eu fosse um alienígena, né? E não é por causa da tatuagem, do estilo, não. É por causa dos vídeos, eu sei disso. Eu sei o efeito que causa uma tatuagem e um documentário absurdo desse que eu estou fazendo. É bem diferente, né, as reações. E eu quero aproveitar, então, que tem bastante adolescente, moças e rapazes vendo isso tudo, para dizer uma coisa. Primeiro, aqueles adolescentes de Rio Pequeno, aqueles são pequenos psicopatas. É um grupinho que tinha no final da rua ali, que infelizmente, olha, vai ter que aprender muito com a vida, sabe? Vai ter que ter muita vivência, passar por muita coisa ruim, difícil, para aprender a valorizar, né, a vida e a não atacar uma pessoa sem ter certeza. Para você ver o grau da demência daqueles moleques que tinham ali. Eu comecei a escutar na rua, né, o pessoal passando por mim fazendo assim, ó, direto. Depois que eu fui entender, eu jogando Resident Evil, baixa aí, baixa o Resident Evil 4, eu tinha no computador. O Leon, quando morre, e cai. Eu jogando Resident Evil 4, o Leon morreu, eu escutei uma gargalhada do caralho, né? Normal, né, mano? Estão rindo de alguma coisa. Depois eu fui entender que eles não acharam, não. Eles viram que não era minha voz. Não tem como, né? Eles simplesmente escolheram aquele momento brilhante, né, para jogar mais alguma coisa nas costas aqui, né, ó, no Costa Larga, entendeu? E foi lá pros vagabundos lá do grupo, da quadrilha terrorista, e virou mais um meme, né, meu? E eu, ó. Entendeu? Então não se baseia muito na cabeça daqueles moleques, não, porque é tudo doente. Com exceção de 2, 3 lá, que eu vi, que tinha caráter. Mas a maioria ali é tudo meio, sabe, meio desequilibrado, meio ruim, sabe, maldoso, podre. Tem muito que aprender, muito que aprender. Infelizmente a criação da maioria ali foi terrível, terrível. E não é essa a boa ação que eu quero fazer, não. É contra a droga, tá bom? Eu sempre fumei um baseado, há muito tempo atrás. Eu fumava uma maconha, eu gostava muito. Eu sempre fui meio nervoso, meio agitado, e a maconha me acalmava. Só que você paga um preço muito caro também. Porque a maconha deixa você vagabundo. Você não quer saber, minhas músicas. Eu fumei maconha até meus 36, 37 anos de idade. Eu não gravei uma música minha. Você não tá nem aí, cara. Tem muita gente que fuma um baseado quando chega do serviço, tudo, tem controle, fuma um baseadinho para descansar, para ver um filme, para dormir. Beleza,
não está prejudicando a vida profissional, maravilha. Mas não é todo mundo que consegue, tá? Você começa a querer fumar durante o dia, começa a querer fumar durante a tarde, e vai. Quando você vê, você está fumando maconha o dia inteiro. Então não é legal, tá? Se você quiser arriscar para ver se você vai ter um controle que não vai atrapalhar, isso é um problema seu. Eu aconselho a ficar de boa, entendeu? Nada melhor do que viajar careta. Eu aprendi isso. E quanto à droga pesada, cocaína e crack, eu provei sim. Eu fiquei 1 semana e meia usando cocaína e crack. Mas antes de usar, eu fui na internet e fui pesquisar qual era o efeito, o que aquilo fazia com o organismo, aonde mexia, a dependência química, ela é oriunda de quê? Quanto tempo tem que usar, o que acontece, por que você se vicia. Então eu vou dar uma explicação assim bem rápida, tá? O que eu aprendi com 1 semana e meia usando cocaína e crack, né? Eu li isso e eu constatei. O que acontece com a cocaína e o crack tem o mesmo efeito. Cada um é usado de uma maneira diferente, né? Mas o que acontece no organismo? Por que você se vicia? Por que é tão perigoso? Por quê? Tá. Quando você usa uma dessas duas drogas, a gente tem uma glândula no cérebro chamada glândula pituitária. Essa glândula pituitária, ela é responsável pela produção do hormônio do prazer, a endorfina. O que é isso? Sabe quando você acorda, né? De bem com a vida, puta que pariu, o ar tá gostoso de respirar, a musiquinha que tá tocando lá no vizinho, ó, firmeza, não podia ser melhor, o café da manhã tá uma delícia, o papo da sua mãe, do seu pai, tá legal, não tá chato. Sabe quando você acorda nesse dia, desse jeito, o seu cérebro tá produzindo bastante endorfina. Você acordou bem. O sistema da pituitária está trabalhando bem, está produzindo bem, né? E quando você acorda que tá tudo uma merda, o ar tá ruim, mal cheiroso, o café da manhã tá intragável, a música você não suporta mais ouvir, a mãe com aquele papo de sempre te enchendo o saco, você não vê a hora de sair de casa. A sua endorfina tá baixa. É o hormônio do prazer. Você se sente bem ou você se sente mal. É claro que a situação ao redor também interfere, é óbvio. Mas o excesso ou a escassez desse hormônio é fundamental para o seu bem-estar. Para você se sentir bem ou para você se sentir mal. O que a cocaína e o crack ela faz? Ela pega a sua glândula pituitária, que produz a endorfina, e espreme ela. Espreme. Tira toda a endorfina. Fica tudo uma maravilha. Você está entendendo? Não é que a droga te faz bem. Não. A droga fez a sua glândula pituitária, que produz a endorfina, espremer tudo ali, jogar tudo no teu organismo, e tudo ficou uma maravilha. Você se sente bem. Não é que a droga é boa. Não é. É a endorfina que foi para o teu organismo, inundou todo o teu organismo, naturalmente do seu corpo, e a droga forçou isso, que faz você se sentir assim. Entendeu? Qual que é o grande problema? Como a glândula pituitária foi espremida e acabou tudo, quando passa o efeito da droga e passa o efeito da endorfina, você quer voltar a se sentir bem de novo. A gente é humano. A gente quer se sentir bem. E a sua busca vai ser comprar mais cocaína, comprar mais crack. E como a sua glândula pituitária não tem mais endorfina, ela vai espremendo, vai judiando, e você nunca mais vai ter aquela brisa igual. Você tem que esperar 1 semana e meia, para deixar o seu corpo se recompor daquela extração abrupta de endorfina. Você está entendendo? Então a brisa não vai ser a mesma. Você vai sempre ficar buscando mais uma dose, mais uma dose. E isso é incontrolável.
É o teu próprio cérebro, é o teu corpo que está pedindo aquilo. E é por isso que as pessoas se viciam, vende televisão, vende casa, vende carro, vende tudo. Moças aí vai se prostituir. Não é porque ela é uma vagabunda, uma puta, não é. É porque ela fez a cagada de provar uma merda dessa sem ler o que acontecia, o que vai acontecer. Você entendeu? São pessoas, infelizmente, que caíram numa grande armadilha. Então não é para ter raiva, não é para ter ódio, nada disso. Se quiser parar, consegue. Mas é bem difícil. Essa 1 semana e meia que eu usei, eu sabia o que ia acontecer. E eu ia acompanhando, falava, olha, é verdade, tá tudo uma maravilha. Porra, tô me sentindo um super-homem. E aí começa a vir a deprê, ó, é aqui que eu vou precisar comprar mais. É aqui que eu vou me fuder se eu comprar. Aí eu parei. Cara, de boa. Foi uma das batalhas mais difíceis da minha vida. Eu lutar contra o meu próprio cérebro pedindo mais cocaína para liberar mais endorfina e eu me senti bem mais uma vez. Eu fiquei mais ou menos uns 5, 6 dias me sentindo um lixo, uma merda, mal, tudo ruim em volta de mim. É terrível. Então eu não aconselho você a fazer esse teste. É burrice. É burrice. Você tem 95% de chance de perder essa briga e começar a vender as coisas de casa, perder namorada, namorado, vender tudo que você tem de valor, ir parar numa clínica e olhe lá se conseguir se recompor e esquecer aquilo ali. Porque não é o gosto, não é, o efeito da droga, é o teu cérebro. É o teu cérebro que vai ser mexido. Você entendeu? Então eu estou aproveitando aqui esse vídeo que eu estou postando para fazer uma boa ação, né? Para os adolescentes aí que ficam me olhando com cara de, sabe, como se eu fosse um alienígena, como se eu fosse um predador. Isso é o maior absurdo que pode existir. Isso é o maior absurdo. Eu não vou nem falar, procura fulano de tal, porque eu estou de saco cheio já, sabe? Se vocês quiserem continuar, sabe, me ironizando, olhando para minha cara como se eu fosse um retardado, olhando, fica à vontade, tá? Mas pelo menos aqui tá o meu conselho para vocês quanto a cocaína e o crack, tá bom? Não façam essa merda. Não façam essa merda. Porque é 95% de chance de vocês se destruir. Jogar tudo fora. Tudo. E não conseguir voltar mais. Tá bom? Pai, mãe, do pessoal aí, de nada, tá bom?